Boa noite, Carla Machado. Tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite, Leandro. Boa noite, Dani Pedraza, que já está aí, seja bem-vinda. Catita, deixa eu ver quem mais está aqui. Sejam bem-vindos. Acho que A só Dani está esse dizendo que está sem som. aqui. Vê se melhorou agora, Dani. Dá um aviso para a gente A aí, por Ju favor. Para mim aqui eu estou ouvindo bem. está sem som, Leandro, todo mundo. Malu Munhoz também chegando. Boa noite, mamãe. Hoje, Carla e amigos, mais um estudo, capítulo 18 já, gente, do livro Conduta Espírita. E hoje é o capítulo que vai abordar a conduta espírita de quem? Da gente mesmo, né? Porque o capítulo aqui chama Perante Nós Mesmos. Né, Carla? Exatamente. Olha só que esse assunto promete, né? Promete. Perante nós Você mesmos. gostaria de começar com a prece, Carla? Eu começo com a prece, só que quero verificar Ok. se está tudo certo com o Vê se o som. pessoal Né? Você disse comenta que se está ouvindo, está gente. tudo Comenta aí certo, se está ouvindo, se está vendo bem, por favor. porque se não tiver, a gente É. tenta sair, entrar de novo. Maria Luísa está ouvindo? Está vendo bem a gente? A Dani falou que está ok. Está ok. Então, Ah, tá. Então, vamos aí nos acalmando, né? Levando o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade amiga, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo, agradecendo por mais este dia em nossas vidas, pela oportunidade, as oportunidades de reajuste, de reparo, de aprimoramento, de elevação, que possamos realizar esse estudo de forma harmônica, que a espiritualidade amiga possa nos incluir, para que possamos fazer tudo num clima de harmonia, e que possamos levar para o nosso dia a dia todo o aprendizado aqui recebido, aproveitando também para pedir para aqueles nossos irmãos que se encontram na situação de guerra, que estão passando por dificuldades, que eles possam ser acolhidos pela espiritualidade amiga, possam receber o amparo necessário nesse momento tão difícil. E vamos dar por iniciado nosso estudo, proferindo as palavras que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação, livra-nos de todo mal. Que assim que assim seja. seja, graças a Deus. Boa noite, Marlúcia. Chegando agora também para essa live. Boa noite, Seja bem-vinda, Marlúcia. irmã. Seja Carla, como é de bem-vinda. praxe, as damas primeiro, né? Então, se você não tiver nenhuma consideração para fazer de início, você já pode começar aí com o primeiro parágrafo, irmã. Fique à vontade. Sim, eu tenho uma consideração a fazer, que é agradecer a presença de todos que estão aqui, né? Dizer que a presença de vocês é muito importante para o nosso estudo e sempre que vocês estão aqui contribuem muito, né, para o nosso aprendizado. A Dani está sempre aí com a gente, a Manu, o pessoal que está sempre aí, aqueles que vão chegar depois também, né, o que vão ver depois, muito importante para nós a Sem presença de dúvida. A todos Ana também vocês. chegando aí. Bom, Então,
A Ana, seja bem-vinda aqui. Para mim tá parado, deixa eu ver. Ah, tá certo. Agora que eu estou conseguindo ver os comentários. Sejam bem-vindos. Bom, hoje o capítulo é o 18, como o Leandro trouxe, perante nós mesmos, né? A conduta espírita perante nós mesmos. E André Luiz vai iniciar da seguinte forma: vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável, e preferindo a autocrítica ao autoelogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do evangelho. Então, a palavra-chave aqui, né, ele vai trazer três manifestações, né, que nós temos que vigiar, que é a questão da humildade, ele vai falar da autocrítica e vai falar de você não se julgar indispensável. Mas a humildade é que ele ressalta aqui, né, que é o exemplo, a força para a transformação das criaturas. Então, a nossa atitude humilde é que vai nos direcionar da melhor forma possível. Eu me lembro de ter feito um estudo de uma mensagem da Joana de Ângeles que falava sobre a humildade, né? E eu trouxe alguns pontos aqui destacados nessa mensagem. Não vou ler a mensagem toda, né? Porque para não tomar o nosso tempo e como nós não vamos falar só da humildade, eu destaquei alguns pontos. O livro é Messe de Amor, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, e ela traz o seguinte: não é uma virtude estática, mas dinâmica. Por essa razão, não é parasitória nem acomodativa. É força combativa, movimento atuante. Somente os caracteres bem modelados podem senti-la. Então, a humildade, às vezes, ela é muito confundida com aquela timidez, né? Você ficar quietinho, parado. E não é para esperar as coisas caírem do céu, as coisas acontecerem. Né? A humildade ela está bastante relacionada a esse dinamismo, né? A se colocar para o trabalho. Porém, é necessário estar vigilante com relação a não se julgar indispensável. Né? Com relação, como ele está falando aqui, estar sempre observando a nossa autocrítica, se nós estamos como nós estamos reagindo perante as situações que nos são apresentadas diariamente. E o outro ponto que eu destaquei é que a humildade ajuda sem jactar-se, como regato precioso que ignora o bem que espalha. Qual o sol sorridente que desconhece a vitalidade que difunde? Como fruto abençoado que não sabe o excelente paladar de que ele é constituído. Então, a humildade, ele faz uma comparação aqui, né, ao sol que nos fornece a luz. Ele faz a comparação ao regato, a beleza do rio, né, que cai, que corre, sem cobrar nada de ninguém. Ele traz o bem, ele faz o bem, mas ele não fica se jactando, né? Ele não fica se gabando do bem que ele está fazendo. Então, são alguns pontos da humildade que a gente tem que observar. Por existir essa confusão de você achar que pessoa humilde é aquela pessoa que fica quietinha, é aquela pessoa que não tem bens materiais, é aquela pessoa que diz amém para tudo, né? Então, está bastante atrelada a questão de evitar a presunção. Porque onde nós estivermos, nós não vamos ser insubstituíveis. Né? Nós não somos insubstituíveis. E se nós não dermos conta daquilo que nós temos que fazer, precisamos de nos avaliar para admitir que não estamos dando conta, apesar de sabermos que temos que assumir responsabilidade daquilo que assumimos como compromisso.
Então, achei bem legal, Leandro, ele iniciar já logo com a questão da humildade. E também esse vigiar e orar é constante, né? Vigiar as nossas próprias manifestações. E antes de passar a palavra para você, eu quero falar um oi para a Ana, que está aí, né? A Ana que chegou aí. Deixa eu ver se tem mais alguém que chegou, que eu não falei oi. Como sempre, né? Eu com dificuldade, a barra de rolagem. Valdecir, que está aí. É mais? Débora, sejam bem-vindos. Com você, Leandro. A humildade, ela é uma alavanca de progresso, né, Carla e amigos? Então, se eu deixar o egoísmo e o orgulho me dominar, e eu achar que eu não tenho mais nada para aprender, que eu domino toda a situação, que eu me basto, então você não vai evoluir naquele ponto, você vai ficar parado, estagnado, né? E muito pelo contrário, a humildade te convida a essa reflexão, né? A autocrítica, né? Conhecer a si mesmo, né? A humildade, como você bem falou, Carla, ela não é a roupa rasgada, a roupa suja, a roupa velha, o calçado ruim. A humildade é a nossa atitude, né? A nossa atitude perante a vida. E ele fala aqui, né, da força transformadora das criaturas. Quando você tem essa humildade dentro de você, você reconhece aquelas questões que você tem que trabalhar dentro de você e você vai em busca de um aprimoramento. É lento, é difícil, mas é necessário. Esse é o caminho, né, que temos que percorrer. Por isso estamos todos aqui encarnados, né? Ele fala aqui que toda presunção evidencia o afastamento do Evangelho. E como diz ali no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós nos afastamos do Evangelho, nós somos infelizes. Ao contrário, quando nós nos aproximamos do Evangelho, da prática cristã, nós somos mais felizes. Então, por uma questão, né, de bem-estar próprio, vamos procurar ser mais felizes, praticando bem, mas com humildade sempre. E outra coisa importantíssima que você ressaltou, né, a humildade não é timidez, né? Às vezes eu deixo de praticar o mal, não porque eu sou bonzinho, é porque eu sou tímido. E é diferente, porque às vezes se eu tivesse a oportunidade, eu faria algo não condizente com a moral do Cristo. Daniela Rei chegando aí, boa noite, querida. Boa noite, Daniela. Seja bem-vinda. Aqui também ele fala para a gente se precaver do autoelogio, né? Você achar que você é o bom. Aquela questão de você achar que se você não estiver naquele lugar, em determinado horário, não vai funcionar direito, não vai andar direito as coisas, porque você não está lá. A gente tem que tirar isso, principalmente dentro das casas espíritas. Ah, se eu não estiver lá na sessão mediúnica, não vai ser a mesma coisa. Ah, se eu não estiver lá dando passe, não vai ser a mesma coisa. Se eu não estiver no atendimento fraterno, não vai ser a mesma coisa. Olha, gente, tem que ter humildade e reconhecer que tem outras pessoas capacitadas e até melhor do que a gente, que podem fazer esse papel tranquilamente. Então, não podemos nos julgar indispensáveis, né? Então, humildade e reconhecimento dos nossos defeitos e procurar melhorar sempre, né? Às vezes também a gente não pode pensar assim, não, eu sou humilde, eu sou assim, coitadinho, então não vou melhorar nunca. Também é o extremo, né? Então, é o caminho do equilíbrio. É você ser sincero e honesto com você mesmo. Contigo, irmã, se você não quiser comentar mais nada, eu vou seguir aqui para o segundo. Então vamos seguir para o segundo. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiferentemente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. É aquela velha história, né? Nós somos instrumentos aqui, no caso da mediunidade. Por que o médium não pode cobrar, não deve cobrar? Porque o médium, ele é um mero instrumento. É um instrumento da espiritualidade para realizar determinada tarefa. Não é ele que está fazendo, ele está sendo um instrumento, é o espírito que está fazendo. Você não vai explorar um espírito, e um espírito evoluído, um espírito de luz, um bom espírito, não vai se deixar ser explorado pelas pessoas aqui na Terra, que vão tirar vantagem dele para receber dinheiro. E não só dinheiro, gente, trocas, né? Favores, né? Outras questões, outros interesses, não só interesse financeiro, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu fui médium, eu nunca cobrei nada de ninguém. Mas às vezes tinha outros interesses atrás desse também, que não era o interesse financeiro. E que também você está fazendo em troca de algo, né? Então, médium é só um instrumento, você tem que fazer por amor, né?
com consciência, com responsabilidade, com estudo. E aqui ele vai mais, né, também, direção de instituições, né? Você não vai cobrar para dar palestra, né, no centro espírita, redação de livros, não é? Livros são ditados por espíritos, você vai querer cobrar das pessoas? Não, né? Chico Xavier é um grande exemplo disso, né? Tudo que ele psicografou sempre foi doado para as outras pessoas, para as outras instituições, ele nunca ficou com um centavo daquela obra, né? Vivendo uma vida muito, muito pobre, né? Muito humilde, ele nunca tirou proveito disso em nenhuma circunstância. Tá aí um maior exemplo que a gente pode ter de como deve ser uma conduta espírita, né, do médium, né? Ele também fala que traduções, revisões, excursões, visitas, pregações, então tudo que envolve as atividades dentro da casa espírita, você não vai cobrar, você não vai colocar uma placa lá, né? Passe R$10, água fluidificada R$5 o litro. Né? Não existe isso, gente. E tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas falam assim, mas é o tempo dele que está utilizando, ele podia estar utilizando esse tempo então, para estar trabalhando e ganhando dinheiro. Não. Você tem o tempo de auxílio, tempo de caridade, né, do próximo. Não interessa se é espiritismo, se é um outro segmento, se é outra religião. E você está se doando, você não vai tirar proveito daquilo. Então não é caridade. E mais uma vez eu reforço, né? Quem explora o plano espiritual, com certeza esse plano espiritual, que no começo até tenta, através de conselhos, desviar da pessoa, né, desse caminho financeiro, né, e sim para o caminho da caridade, eles vão se afastar e outros espíritos ligados ao mundo material, às questões da terra, a terra vão se aproximar e se vincular àquele médium. Ele vai tirar proveito? Vai. Só que cedo ou tarde ele vai responder por isso. E vai ser realmente muito doloroso. Manuel chegando aí, boa noite. Contigo, irmã. Boa noite, Manuel. Além de toda essa questão relacionada à mediunidade, né, não deve ser aceito quaisquer outras formas de pagamento, que possam ser entendidas como pagamento, como presentinhos, né, trazidos para quaisquer outras atividades que são desenvolvidas ali na casa espírita. Tem uma questão muito importante também, que eu me lembrei aqui, do voluntariado. Né? Aqui em Ribeirão, numa instituição que eu trabalhei como voluntária, eu tive que assinar um termo de ciência de voluntariado. Eu achei aquilo estranho, né? E questionei. Não, a USE, eles até me informaram, está orientando a fazer esse termo, porque existem algumas pessoas que se oferecem como voluntárias e estão indo requerer os seus direitos na Justiça do Trabalho. Então, é outra situação. Muitas vezes nós nos oferecemos a pessoa se oferece para trabalhar como voluntária e começa a achar que tem direito trabalhista com relação àquilo. E eu me lembro deles terem citado uma situação de trabalho voluntário numa creche, né? Um atendimento que estava sendo numa creche, e a pessoa achou que tinha que buscar os direitos. Então, tem isso também. Se você se propõe a trabalhar como voluntário, não é para receber nada em troca, né? Pois então nesse sentido também, essa questão de você trabalhar, né? De você trazer seu trabalho voluntário e querer depois achar que tem que receber por aquilo. Além de outros presentes que às vezes a pessoa pode querer trazer para você, porque você fez um atendimento fraterno que ajudou, ou porque você trabalhou numa palestra que ajudou, né? Então, a gente não deve aceitar de forma alguma. Muito bem. Então, esse termo de voluntariado, realmente a pessoa assina porque é uma própria defesa da instituição, né, Carlos? Eu também já passei por essa situação, já vivenciei isso. Uhum. E também tive que assinar, justamente por causa desse problema de a pessoa depois sair e querer exigir os seus direitos, né? Então, quer dizer, a instituição já está ali a duras penas para se manter, né? Aí vai outra pessoa ainda passa por voluntário e depois quer processar a casa, aí fica difícil. Me causou espanto, porque eu não sabia que existia essa possibilidade da pessoa recorrer. Eu fiquei completamente surpresa, né, de você ter que
ter um documento assegurar um trabalho voluntário. Por isso que eu comentei essa minha surpresa no momento de assinar também, né? Contigo. Contigo não é comigo, né? Terceiro. É você. Render é com Isso. terceiro, sou eu. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrair a própria verdade em matéria de doutrina para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador. Então, a importância da convivência com os nossos irmãos de jornada, cultivar a gentileza sempre, né, no trato, tanto no trato social, né, como com as pessoas ali de qualquer instituição que nós estivermos trabalhando, a família. Precisamos aprender a exercitar a indulgência, a tolerância com as pessoas. E um ponto importante que ele traz aqui, sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade. Então, nunca abrir mão da fidelidade doutrinária para agradar um amigo, né? Como bem nos traz a lição, seja o nosso sim, sim, não, não. Então, nós não podemos abrir mão dos princípios doutrinários para agradar alguém. A gentileza no trato com as pessoas em qualquer situação, em qualquer momento. Mas, assim, focando a casa espírita, eu me lembro de uma situação em que estava trabalhando na evangelização de uma casa e, em dado momento, eu precisei me ausentar. Não era de costume meu faltar no trabalho, mas existiam algumas outras pessoas que estavam, assim, a cada sábado que a gente fazia o trabalho, estava faltando uma pessoa, né? Então, estava ficando complicado, mas, de fato, eu precisaria me ausentar naquele dia. E a dirigente do trabalho foi extremamente grossa comigo. Ela disse, bom, você falta, mas você, por favor, vê se consegue me avisar pelo menos uma semana de antecedência, porque você está avisando muito em cima da hora. E esse em cima da hora era dentro da minha necessidade, que ocorreu aí um dia antes. Então, assim, o jeito de falar me constrangeu naquele momento, não sei se eu parti para o lado do melindre, mas a gente precisa tomar cuidado. Nós sabemos que o trabalho é importante, que tem que ter compromisso, mas nós temos que saber como nós falamos com as pessoas, né? Como que nós nos direcionamos a ela. Não é porque eu estou na coordenação de um trabalho que eu vou falar de uma forma grosseira, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa gentileza, com o trato das Não é palavras. muito o que você fala, é o como você fala, né? Como você aborda a questão. E outra coisa, né? Às vezes a pessoa fala assim, ela está aqui como voluntária, então não tem vínculo nenhum, eu tenho esse direito de falar porque eu sou dirigente. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? A Ana faz um comentário aqui, esse termo é muito usado em ONGs e empresas privadas, que ela está falando aqui do termo de trabalho voluntariado. A Dani complementa, eu também não tinha conhecimento desse tipo de reivindicação, mas acontece, o lugar que eu frequentava também uma ONG, surgiu determinados problemas porque tinha muita gente começou com muita gente que era só voluntário, depois chegou um pessoal que só ia lá se recebesse. E aí juntou os dois, né? Tinha um pessoal que recebia e o pessoal que era voluntário. E aí começou a ter certos conflitos, porque, poxa, eu venho aqui como voluntário, fico aqui o dia inteiro, e o outro vem, fica meia hora e recebe, né? Então, fica aquela coisa. Então, isso aí é da direção que tem que saber lidar com essas situações. A gente entende o lado da direção de se resguardar, né? Com o termo de voluntariado, é muito justo e a lei permite e defende isso, mas também tem que ver o outro lado, né? Você vai ter só voluntariado, você vai ter funcionário fixo, isso tem que ser muito bem determinado antes de você contratar as pessoas, ou de conversar, ou de querer escalar os voluntários, né? Agora, você começar a coisa de um jeito e no meio do jogo você mudar a regra, aí fica complicado, né? Sene chegando também. Boa noite, Sene Cole, seja bem-vinda. A Dani coloca aí, empatia nunca é demais, exatamente, né? Então, a forma com que nós, às vezes, nos colocamos diante das pessoas,
independente do que ela esteja fazendo ali, é muito importante. Né? Então, não é porque eu sou dirigente de um trabalho que eu vou falar da forma que eu quero com uma pessoa. Né? Você tem que se colocar no lugar do outro, né? De repente você não sabe qual que é o motivo daquela pessoa estar precisando se ausentar, né? É muito legal, como nós estamos falando da gentileza, está precisando de alguma coisa, né? Já teve a falha de ter faltado, mas a gente não sabe o motivo daquelas outras pessoas terem faltado, né? Então, tem que ter todo esse cuidado. Quem quer ser voluntário, ele vai e enfrenta os problemas, tem que enfrentar. Evidentemente, tem os imprevistos, como foi no seu caso, Carla, e você não pôde ir. Tem que entender isso, né? Porque às vezes você perde um grande trabalhador, um grande voluntário, porque você, né, foi ali muito ríspido, você não quis saber o que aconteceu, né? Às vezes a pessoa está passando com uma doença na família, teve imprevisto, né? A gente tem que saber medir as coisas e ver as coisas, né? A pessoa não está lá, ninguém está lá brincando, né? Quem está com brincadeira não vai ser voluntário uma vez só, porque a pessoa ela já vê que ali não é o lugar dela, né? Quem é voluntário e sempre ajuda, está sempre disposto. E se não vai, é porque alguma coisa aconteceu. Então o dirigente ele tem que ter essa sensibilidade, né? Eu vou continuar aqui então, Carla. Eu vou ler os dois próximos então, tá? O quarto e o quinto parágrafo. Recusar várias Ok. funções simultâneas nos campos social e doutrinário, para não se ver na contingência de prejudicar a todas, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é a deserção. Efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada, lei no coração. Bom, vamos por partes, né? Aqui é aquela pessoa que ela quer fazer tudo na casa espírita, por exemplo, né? Ela quer dar passe, ela quer fazer o atendimento fraterno, ela vai na sessão mediúnica, ela dá a palestra, né? E você dá a oportunidade para os outros fazer caridade, também é caridade, viu, gente? Você, às vezes, se ilude, né? Eu vou fazer de tudo aqui na casa, porque quando eu desencarnar, eu vou estar lá numa colônia de férias, né? Mas não é colônia de férias, é colônia espiritual, onde tem muito mais trabalho do que aqui, irmãos. Então você tem que recusar essas funções simultâneas, por quê? Porque tem outras pessoas que estão capacitadas para fazer isso, né? Quem quer fazer de tudo, não vai fazer de tudo bem feito, a gente sabe muito bem disso. Outra coisa, sessão mediúnica, segunda-feira você está num centro, na terça você está em outro, na quarta você está em outro, na quinta você vai em outro que não é tão espírita assim, aí na sexta você vai em outro que não tem nada de espiritismo. Então, vira uma salada mista, né? Então, a gente sabe muito bem que na sessão mediúnica, por exemplo, quando você frequenta ali um grupo, que é o mesmo grupo, as pessoas já se conhecem, né? Fica aquela homogeneidade de pensamentos e sentimentos, é muito mais fácil o intercâmbio mediúnico do que você ficar pulando de galho em galho todo dia da semana em grupos diferentes, onde às vezes você não tem tanta afinidade assim. Então é melhor você ir num grupo, mesmo que for pequeno, porque tamanho não é documento, que interessa o sentimento, que interessa o pensamento ali na hora, que é muito mais importante e vai render muito mais, não é? E você também não querer ficar arcando com muitos compromissos, porque uma hora ou outra você também não vai conseguir cumprir. Você vai faltar, vai te dar uma dor de barriga, você não vai conseguir ir na casa. E aí? Você vai fazer um monte de coisa, vai deixar de fazer. E o pessoal que está lá, está esperando você, vai ficar na mão, porque você se prontificou a querer fazer tudo. Então, como ele bem, eu até pus aqui, né, destacado, o limite das próprias possibilidades. O que a gente pode fazer? Eu vou lá dar um passe, eu vou dar o passe e vou procurar fazer o meu melhor no passe. É uma vez por semana, mas é o melhor que eu posso fazer, é o tempo que eu estou disponível, né? Vamos trazer aqui para as lives, né? Eu posso fazer live uma vez por semana, no domingo à noite. Não adianta eu querer marcar live de sábado de manhã, segunda, terça, quarta, quinta. Adoraria fazer, mas eu não posso, eu não consigo. Porque eu vou assumir um compromisso, aí vai chegar a semana que mas eu não deu certo, eu não vou poder fazer. E aí você vai deixar sua parceira de live na mão, as pessoas que iam assistir na mão. Não vou fazer isso, né? Eu posso fazer uma live por semana, então eu vou fazer uma live por semana. Posso fazer 20 lives? Vou fazer, não sei. É a possibilidade de cada um. A gente tem que ter essa consciência. E dentro da casa espírita, dá oportunidade para os outros trabalharem, gente. Isso é muito importante. Tem casa espírita que está aquela pessoa ali de dirigente,
que está ali passista, que está ali na sessão mediúnica doutrinando, e às vezes fica lá anos e anos e anos, não se recicla, não estuda, não acompanha o grupo e não dá oportunidade para os outros. E o que acontece? As pessoas acabam desanimando e vão procurar outras casas onde lhes dão mais oportunidades, né? Contigo, irmão. A Ana está colocando aqui, tem casas com pouquíssimos trabalhadores, então, às vezes, mais de uma tarefa é necessário. Sim, existem muitas casas com pouquíssimos trabalhadores, né? Mas nós sabemos que é muito mais fácil você saber, você ter a sua autocrítica, saber se você tem condições de realizar aquela tarefa dentro do seu tempo estabelecido, do que você assumir aquela tarefa por um certo tempo e depois largar, né? Então, nós temos que verificar certinho essas tarefas, essas funções simultâneas, né? Se existe a condição de estarmos mantendo elas, porque é uma responsabilidade que nós assumimos, né? E essa situação de fazer mais de uma tarefa, a pessoa que assume fazer uma, duas tarefas, né? Às vezes ela consegue, dentro do tempo dela, fazer duas até três. Mas ela perceber que ela está assumindo simplesmente porque ela acha que é um dever dela assumir, vai deixar aquilo que ela tem dentro de casa para trás, ela vai estar prejudicando a própria família, né? Então, às vezes, a pessoa assume várias tarefas dentro da casa espírita, mas lá dentro do lar dela acaba sendo prejudicado, né? Então, nós temos que observar as nossas limitações. Não adianta nada eu, por exemplo, aqui, como o Leandro acabou de falar agora mesmo, me assumir de fazer live todos os dias, né? E deixar defasado outros pontos dentro da minha casa. Que tenha aquelas outras situações que precisa de nós, né? Então tem que ter muita autocrítica, né? Tem que se autoavaliar, ver se tem condições de estar assumindo aquilo. E também, além disso tudo, tem a questão ao contrário, que às vezes você acha que não está apto para o trabalho, né? Você começa a se inferiorizar diante do trabalho, que muitas vezes, se ele chega até você, é porque você está pronto para realizá-lo, né? Porque existiu alguém que conseguiu identificar que você está pronta para realizar aquilo, mas você fala, mas você é tão, né, incapaz de fazer isso, não dá para fazer. Então, o quê? Buscar sempre o conhecimento para poder estar ajudando dentro daquele lugar, né? Muitas vezes a gente age fugindo, né? Porque se acha incapaz de realizar o trabalho, quando na verdade nós precisamos de autoconfiança para a realização dele. A Dani coloca aqui, muito bem colocado, Leandro. Parece que estou ouvindo de gente da casa que frequentei. Ele era muito rigoroso com a questão da responsabilidade nas reuniões mediúnicas. Você ser rigoroso, você seguir a doutrina, é diferente de como você colocar isso para as pessoas, né? Como a gente falou anteriormente, não é o que você fala, é como você aborda, é como você fala, né? Evidentemente que você vê algo que não está ali correspondendo com a doutrina, você tem que falar realmente, mas falar com jeito, né, gente? Ó, vamos estudar aqui, né? Vamos sentar, vamos conversar. O que está acontecendo, né? Escute a pessoa, né? A escutatória, né? Escute o próximo, né? Para você ver, a pessoa vai dar a versão dela que está acontecendo, né? Eu vou citar um caso aqui que eu presenciei numa casa espírita, né? Da pessoa assumir uma função lá e não querer arredar pé, porque, gente, a gente vai passar por vários momentos em nossas vidas. Você não vai conseguir toda vez, toda semana. Você tem filho, você tem trabalho, a gente fica doente, né? Acontece alguma coisa, né? E tinha uma pessoa que ela fazia o atendimento, né, na casa espírita. Há muito tempo atrás, há muitos anos, era muito amiga ali da dirigente da casa, né? Então, formou aquela amizade e ela não arredava o pé do lugar dela lá. Tudo bem, trabalhadora da casa, né? Só que aconteceu uma fatalidade e o filho dela suicidou-se. Pulou da janela de um prédio.
E ela ficou muito traumatizada com isso, evidentemente, o que é perfeitamente normal. Só que em vez de ela procurar um tratamento psicológico, um tratamento espiritual, ela continuou a querer atender ali na casa. Só que ela pegou um trauma de janela aberta, que justamente aonde ela ficava, na mesa que ela ficava, tinha uma janela atrás dela. Só que a janela, gente, estava a meio metro de altura. Tinha um corredor do outro lado, se alguém pulasse da janela era meio metro. E ela pegou um trauma que ela ficava fechando aquela janela, mexendo toda hora. Ela estava atendendo a pessoa, deixava de atender para virar e lá ver se a janela estava fechada. Como se alguém fosse pular, e não se pulasse não ia acontecer nada. Então ela está totalmente perturbada, não era para ela estar lá, com todo o respeito. Vai fazer um tratamento psicológico, espiritual, que você melhorar e tiver condição, aí você volta para casa. Não tem problema, gente. Entre você parar para fazer um tratamento do que você tentar atender a pessoa nessa situação, é melhor você parar e fazer um tratamento. Tem que reconhecer, né? Tem que ter essa humildade de falar, não, gente, eu não estou bem, não estou legal, aconteceu isso na minha vida, eu vou ter que dar um tempo e a hora que eu melhorar eu volto. Do que você querer, e isso gerava perturbação, ela ficava ríspida com as outras pessoas, porque ela queria descontar o que aconteceu na vida dela nos outros, né? Entendemos tudo o que aconteceu, mas não foi culpa nossa, né? Então, e aí que o dirigente tem que ter essa, né? Só que o dirigente, como era muito amiga, a gente volta atrás daquela que a gente leu aqui no segundo parágrafo, né? E você não confundir, né? As amizades com o que a doutrina nos diz, né? Por mais amigo que seja, por mais intimidade que você tem com a pessoa, você pode conhecer a pessoa há 20 anos, mas você está vendo que para a casa espírita não está funcionando naquele momento. Aí você tem que tomar uma atitude. Contigo, irmã. Eu achei interessante a colocação da Dani. Ela colocou até para acompanhar as lives, me questiono se não estou deixando minha família de lado, pois todo dia temos boas opções mesmo. Exatamente. Isso é algo que aconteceu muito comigo lá no comecinho das lives. Dani, né? Eu abri só um parênteses aí para colocar a minha dificuldade. Como nós estávamos num período em que não havia possibilidade de estar estudando em lugar nenhum, estávamos em trabalho de home office, então eu estava com essa frequência diária em acompanhamento de lives. Até o momento eu não estava ainda trabalhando com estudo com ninguém, eu só acompanhava. E aquilo, às vezes, eu acompanhava 4, 5 lives por dia, né? E quando eu cheguei a uma situação que eu sentia que eu tinha que dar continuidade ao estudo, mas eu não estava dando conta. Mas em determinado momento eu percebi que a minha janta estava atrasando, que meu marido queria conversar comigo, ele não conseguia, porque eu estava com fone de ouvido, ouvindo estudo, né? E aquilo começou a me trazer angústia. Ao invés do estudo estar me ajudando, ele estava começando a me atrapalhar. Então, aí vem a questão da limitação que ele traz aqui. A gente tem que saber das nossas limitações. Então, aí eu comecei a pontuar. Eu fazia 3 estudos pelo Google Meet no domingo, 2 estudos pelo Google Meet no sábado e as lives diárias que eu tinha que acompanhar e eu tinha que dar conta do meu trabalho home office na escola. Então, teve um dia que eu quase tive um surto psicológico, né? Então, aquilo que era para ajudar, né? E a gente sabe em outro momento, nós estávamos em outro momento. Hoje reduziu bastante a questão dos estudos online, mas eu comecei a parar e pensar, né? Eu vou precisar de tirar algumas coisas daqui, né? E aí você começa até a se sentir culpada. Não, eu não queria tirar, porque eu estou aprendendo. Mas você precisa ter essa autocrítica, essa autoavaliação, ponderar. Ou eu ficava o dia inteiro escutando os ensinamentos da doutrina, ou eu ia praticar aquilo que estava sendo defasado dentro da minha casa. Da mesma forma, aconteceu comigo também no trabalho voluntariado. Lá no comecinho, quando eu tive um problema de ninho vazio na minha casa, desculpa eu estar trazendo a experiência, mas é para contribuir com o texto. Aquele problema de ninho vazio que eu tive na minha casa, eu me inseri em vários trabalhos, em casa espírita, em muitos trabalhos. Então, em determinado momento, eu vi que estava faltando a parte do pai, da mãe, o pessoal começou a me cobrar presença, começou a me cobrar dentro de casa, né? E aí eu tinha assumido responsabilidade com todos esses lugares. E como que você deixa a responsabilidade que você assumiu?
né? Então, teve um outro ponto que eu também tive que rever, né? Tive que reconsiderar, tive que trabalhar muito para não me sentir culpada. Eu estava passando por um período de terapia, me ajudou muito a poder resolver isso, né? Então, quando ele fala de não aceitar a função simultânea, observar nossas próprias limitações, para quê? Porque quando você assume a responsabilidade, é aquela fala, né? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Então, muito cuidado na hora de assumir certas responsabilidades. Sem dúvida, só para Né? completar mais um pouquinho, não adianta você estar aqui fazendo live, fazendo estudo, se sua casa está em desequilíbrio, se você está tendo problema com o seu marido, com a sua esposa, com os filhos, porque você não está dando atenção devida. Então, tudo, gente, é equilíbrio, né? É importante o espiritismo, é importante o voluntariado, a casa espírita a família também é. Porque o motivo pelo qual estamos todos aqui nesse mundo, né? Para cuidar da nossa família, né? Então, a gente tem que saber medir as coisas, porque quando você atende tudo direitinho ali, um pouquinho, mesmo com um pouquinho de cada, um pouquinho, você consegue manter equilíbrio e não tem reclamação de nenhum lado, né? Agora, você só ficar em casa egoisticamente, abandonar o centro espírita, ou largar a casa e ficar só no centro espírita, você vai ter um desequilíbrio, alguém vai estar insatisfeito, ou outras pessoas vão estar insatisfeitas também. Isso vai gerar desequilíbrio. Aí você tem que, bem você falou, cara, tem que rever e ver o que eu posso fazer. É isso, né? Algumas pessoas nesse meio tempo me convidaram para fazer lives, estudos em sequências, e eu não pude aceitar, porque não tem como eu fazer. Eu já faço estudo com a Carla aqui todo domingo, em sequência. Se eu pegar outro estudo em sequência toda semana, fica difícil. Vai ter uma hora que eu vou chegar a pessoa e falar assim, não vou continuar. E eu não quero. Quando eu começo um trabalho, eu quero acabar ele, né? Então não adianta eu querer assumir vários compromissos que eu não vou ter. Adoraria fazer live, adoro falar sobre espiritismo. Por mim eu faria todo dia, mas eu não consigo. Contigo, irmão. A Ana faz uma colocação aqui, personalismo é bem comum, exatamente. Muitas vezes a gente tem que estar observando o nosso propósito daquele trabalho, né? Se é realmente auxiliar, se é realmente estar trabalhando com caridade, ou se aquilo é para eu estar massageando o meu ego, né? Se aquilo é uma questão mais personalista. E a Malu está dizendo, cuidado para não cair no fanatismo, exatamente. Né? E às vezes até vem aquela sensação de, nossa, eu tive que falar não, é um trabalho interessante, né? Era um trabalho que eu iria gostar de fazer, mas se não está dentro dessas possibilidades, como é que você vai fazer o trabalho? E não adianta também você pegar um trabalho e fazer mal feito, né? Então, todas essas leituras que a gente faz aqui, apesar de serem mensagens com 5, 6 parágrafos, eu não me sinto bem de chegar aqui e pegar de última hora. Eu preciso fazer uma leitura anterior. Eu preciso fazer pelo menos umas 3 leituras anteriores. Porque eu tenho que ter responsabilidade daquilo que eu estou falando aqui. Né? Então, se tem algum termo novo que eu deixo para falar no improviso, olha a minha responsabilidade de estar falando algo que eu não sei, que eu não tenho conhecimento. E se eu não sei, eu tenho que buscar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que trocar ideias. Tudo isso demanda tempo, né, Carla? Aqui, ó. A gente estuda, eu escrevo tudo aqui, destaco, né? Você tem que fazer um tempo antes, né? Tem que se preparar. Se for fazer isso todo dia, eu não consigo. Contigo, irmão. Eu também não consigo. Também não consigo. E assim, é muito importante o autoconhecimento. Isso vai ser falado um pouquinho mais lá para frente. Se eu sei que eu não dou conta, eu sei que eu não consigo, eu sei que eu preciso degustar o texto primeiro, eu sei que eu não dou conta de fazer no improviso, então é um conhecimento que eu tenho de mim, do meu processo. Né? Então eu preciso trabalhar dentro daquilo que eu sei, de como que eu vou proceder. Sem dúvida. Assina embaixo tudo isso. Você, É Leandro. comigo? É você. Sexto. Sou eu. Deixa eu só dar boas-vindas para o Givanil, para a O meu travou Edeninha. tudo aqui, cara. Libertar-se. Nos comentários está tudo travado. Travou. Se tiver que ler, por favor, leia, que eu não consigo mais ler. Parou tudo. Tá tudo certo aí, pessoal? Estão conseguindo ver, ouvir?
A Ana está colocando, tarefeiros dedicados. Está se esforçando, né? Vamos lá. São esforços. Libertar-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírita está informado de que o acaso não existe. Então, não existe sorte, não existe acaso. O espiritismo não tem dogmas, não tem rituais. Nós temos que tomar muito cuidado, né, com aqueles objetos que às vezes nós recebemos, a pessoa traz aquela fitinha, né, com todo carinho. Podemos guardar, receber com carinho, mas se nós somos alguém... Ai, dá licença, só um minutinho. Eu vou dar só continuidade na fala. Então, se nós somos alguém que estamos estudando a doutrina, né, nós recebemos, né, quando nós falamos da gentileza, esse objeto, com carinho, mas lembrando que o que vai me proteger não é o objeto. Tem a proteção do meu mentor espiritual, né, do meu anjo da guarda, né, mas fica evidente que não é aquele objeto que vai me proteger, né? A questão também de tomar muito cuidado com jogos, né? Nós sabemos que existe, né, uma tentação muito grande, principalmente quando existe a tendência ao vício no jogo. Então, é tudo coisa que nós temos que nos atentar constantemente. Desculpa aí pela invasão do gato, meu filho deixou a porta aberta e o gato não resistiu, ele entrou mesmo. Não peço. Imagina, não tem problema. Aqui, ao vivo, a gente sabe que tudo pode acontecer. Que diversas vezes o meu cachorro também participou da live, tem 4. A Aldenice está trazendo os gatinhos, a Dani está falando que tem 2 gatos, eu tenho 4 cachorros, Dani. Então, assim, eu dependo muito do meu marido. Se ele estiver aqui, eles ficam em silêncio. Se ele não estiver aqui, eles ficam loucos, né? Porque eles sentem a falta, ficam latindo, e aí atrapalha Bom, toda a live. comentando aqui, Carla, o espiritismo não tem nenhum aparato, não tem nenhum objeto, né? Uma vez uma pessoa me perguntou, você vai no centro espírita, mas o que tem lá dentro, né? Tem altar, tem estátua, tem santo, tem vela. Eu falei, não tem nada disso, né? Mas vocês vão para um lugar que não tem nada, como é que vocês se concentram, né? Não pensam... É muito pelo contrário, né? Porque o espiritismo ele não necessita, né, de imagens, de vela, da toalha branca na mesa, aquela velha história, né? É tudo pelo pensamento, é tudo pelo sentimento, né? Eu já frequentei alguns lugares que a sessão mediúnica e o médium ele só incorporava se ele estivesse segurando o terço na mão. Então fica aquele condicionamento, eu só vou incorporar se eu estiver segurando o terço. Eu só vou incorporar se tiver a flor amarela no vaso. O espiritismo não tem nada disso, a gente tem que se libertar dessas coisas, né? Nós estamos lá em 2022, o espiritismo sempre pregou isso, né? De não haver necessidade de aparelho. E quanto mais simples, melhor, gente. Vocês podem ver que no estudo lá do livro Desobsessão, que eu fiz com o Luiz do Bom Chiquinho, tem também aí no meu GTV, do Contando Espiritismo, a gente vê que na capa do livro é só a mesa, as cadeiras e os médiuns ali à volta. Mais nada, nem quadro na parede tem. Por quê? Tem que ser um ambiente limpo, isento, né? Porque os espíritos que vão lá, eles estão ligados muito ainda às coisas da terra, né? Então, às vezes, tem espíritos que têm diversas crenças, né? Então, você imagina um espírito que tem determinada crença e no lugar que ele vê uma imagem de um santo, de uma outra pessoa, né? Ou um quadro do Chico Xavier, um quadro do Allan Kardec, e ele não acreditava naquilo, na vida dele. Então, tudo isso interfere muito, gente. É uma coisa muito séria. Então, o espiritismo não se utiliza de nada disso. É só o nosso pensamento, é só a nossa boa vontade. Quer comentar mais alguma coisa, cara? Senão eu sigo para o próximo. Não, vamos seguir para o final, né? Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam. O servidor fiel da doutrina possui, na consciência tranquila, a fortaleza inatacável. Gente, a arma só serve para uma coisa, para machucar, né?
ou Deus o livre matar alguém. Então, a conduta espírita, ela não é a favor disso, né? Esquivar-se do uso de armas homicidas, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu uso para minha defesa. Só que às vezes ela não está esperando que o assaltante chegue perto dela e quem leva a pior é a própria pessoa que tá com a arma ali, né? Porque não está esperando, porque não está acostumada com isso. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Às vezes até sobra para outras pessoas que estão passando na rua, leva e Deus o livre uma bala perdida, né? Por quê? Por causa de porte de arma, por pessoas que não estão preparadas. E mais uma vez, eu repito, a arma só serve para machucar alguém, não serve para mais nada. Né? É que a melhor defesa sua é a consciência tranquila. Não é? Então, vamos lutar pela nossa consciência, né? É muito mais difícil você ter uma consciência tranquila do que a arma na mão. Mas vamos lutar pela nossa consciência tranquila, porque é o mais importante. Por quê? Porque é isso que a gente vai levar para o mundo espiritual, né? Nós temos os nossos planos aqui na Terra, né? Como a gente falou um pouco tempo atrás, de cuidar da nossa família também, mas a gente tem que fazer os nossos planos eternos, né? O que são os planos eternos, né? A vida continua, gente. Ela não vai parar no túmulo, né? Tem a vida ali além do túmulo, né? Além do túmulo. E vai continuar como? Vamos carregar o quê? A nossa consciência, as nossas virtudes, o que nós fizemos de bom ou o que infelizmente erramos aqui nesse mundo. É isso que nós vamos levar. Então, quanto mais conhecimento você tiver e aplicar isso, quanto mais você auxiliar a pessoa, quanto mais a gente vai voltar aqui no primeiro parágrafo, né, do autoconhecimento, né, da humildade, de você ver aqueles pontos que você vai ter que trabalhar, é melhor. Consciência mais tranquila, consciência do seu papel aqui na Terra, sabendo dividir, equacionar os tempos que você vai se dedicar à sua família, que você vai se dedicar à causa espírita. Se você vai na igreja, se você faz um trabalho voluntariado, não importa. O que vale é a intenção, não é? Mas sabendo dividir, equilibrar, você está atuante, não é? A humildade não é timidez, né? Recapitulando, né? Então, você ter essa boa vontade de conquistar, né, as coisas que ninguém vai te tirar, que ninguém vai te roubar, que é o aprimoramento moral. Contigo, irmã. Perfeito, Leandro. Então, a violência não justifica que nos tornemos violentos, né? Muitas vezes existe aquela desculpa, mas eu tenho a arma porque se alguém chegar vai assustar. Né? Mas existe a possibilidade de você ferir ou principalmente você matar alguém, né? Então, como você bem disse, a defesa é a consciência limpa, a fé, né? Nós temos que ter muita fé também, sem contar que vários acidentes muitas vezes ocorrem devido ao porte de arma, né? Crianças, nós já vimos várias situações de crianças. Você muitas vezes não sabe se a pessoa, ou até nós mesmos, né, diante de um momento de desequilíbrio, pegar uma arma dessa e de repente trazer uma consequência terrível, só porque você tem aquela arma dentro de casa, né? E lembrando, né, aquele ensinamento, guarde a sua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. Então, ele traz também aqui também a questão de defesa pessoal. O hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprima. Então, o que tem aí? Violência, né? Você está se defendendo, mas você está machucando alguém. Né? Suicídios, a Ana traz também a questão do suicídio. Né? E esse é um ponto que gera muita polêmica dentro da família, em sala de aula, né, que nós vemos aí que às vezes surge algum tema de redação, né, principalmente quando você vai trabalhar o lado dissertativo, argumentativo. Sou a favor ou não, sou contra o porte de armas. As opiniões que nós vemos, a maioria é que é a favor do porte de armas. Mas se o bandido te colocar a tua família ali como refém, né, você pode se defender. Então, assim, é muito complicado você estar trazendo essa visão, né, que o Espiritismo nos traz para muitas pessoas. Mas a base de tudo é essa. Né? Nós temos que ter confiança, ter fé, né, tomarmos os cuidados necessários. Então, como sabemos, existe a possibilidade de ser abordado na porta de casa. Meu marido vive
constantemente me falando, ó, dá uma olhada ao teu redor quando você chega em casa, antes de levantar o portão eletrônico, se tiver alguma coisa suspeita, dá uma volta no quarteirão. Nem sempre nós estamos atentos, mas nós temos que ter fé também, né? A atenção, a fé, porque senão nós vamos viver em pânico o tempo todo. Né? Nós vamos ficar o tempo todo pensando no que o pior vai acontecer, que um assalto vai acontecer, que alguém vai te sequestrar. Né? Então, como você bem traz, a consciência tranquila e também confiar na providência divina. Sim, e completando, você sai com medo de casa, você já está vibrando ali na vibração do medo, você vai atrair alguma coisa que está vibrando igual, né? Que também está com aquela intenção vamos supor, do assalto, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, você procurando manter equilíbrio, mas vigilante, não é? Você bem disse aí, o exemplo que seu marido falou, de você olhar, se você entrar na sua garagem, você vê a volta, você vê se ninguém está seguindo você. Você tem que ser prudente também, né? Não vai sair aí a esmo, né? Dando, como dizem aí, sopa pro azar. Em outro caso, rapidinho, que a nossa amiga comentou aí sobre o suicídio, né? A questão da arma em casa. Muitas vezes a pessoa, quando está no processo de obsessão, que um espírito quer induzi-la, né, ao suicídio, ele começa a jogar nela imagens mentais de uma arma. E se a pessoa tem uma arma em casa, já fica meio caminho andado para que isso ocorra, né? Então, muitas vezes, ele sugestiona essas ideias de puxar o gatilho e a pessoa está com uma arma ali do lado. Então, é realmente desnecessário, né? Eu gostaria de agradecer de coração a todos que participaram da live essa noite. Se a Carlinha puder ler os nomes, que o meu aqui travou tudo, não consigo ler, para agradecer ao pessoal. E eu gostaria de pedir as suas considerações. Leio sim. Sim. Só vamos finalizar aqui com a citação de Paulo, né, que é por onde o André Luiz passa a dissertar, né, que é: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. E essa citação aqui de Coríntios, né, 2 Coríntios 13, 5, ela é trazida lá no Vinha de Luz, no capítulo 99, então, para quem quiser ler depois, o 99, nos diversos caminhos, é uma mensagem muito interessante, nos faz refletir muito, não vou ler ela toda, mas eu trouxe aqui o destaque do final da mensagem. Emmanuel traz, né, no Vinha de Luz: os que vivem na fé, contudo, acompanham Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Então, para ratificar o que ele traz, né, sobre o exame de nós mesmos, o capítulo intitulado Perante Nós Mesmos, a vigilância constante, né, a autocrítica, a humildade, o autoconhecimento, né, o que nos sempre nos é proposto, a fé, né, e essa conversão dos refletores da vontade divina, cumprindo sempre no caminho da redenção. Antes do pessoal ir embora, eu quero só falar os nomes dos que estão aqui, agradecer do fundo do coração todos vocês que estão aqui. O meu não está descendo tudo também, Leandro, mas eu sei que a Marlúcia, a Ana, Dani Pedraza, esteve agora recentemente também conosco, teve um momento aqui que eu abri a cena e Nicole esteve, a Malu Munhoz, né, esteve também, além da Marlúcia, da Ana, veio também deixa eu ver aqui, a Alessandra entrou, Alessandra Santos, Kátia, Karine. Então, todo o pessoal, muita gratidão pelos que passaram por aqui. Perdoem se não falamos o nome, porque não está dando para ver mesmo. Parece ali bem, não dá para baixar a barra. Muito obrigada. Contamos com vocês no próximo domingo para o estudo. Se não der para assistir, fica gravadinho também. Aí fica gravadinho sempre. Se quiser ver daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, está disponível aí para vocês. Viu? Gratidão. Gratidão, Denise.
O Denise também esteve conosco. Lembrando que na semana que vem será o capítulo 19, perante os parentes. Como será a conduta espírita perante os parentes, no perfil Carlinha Machado, _ Espiritismo.